Parte 1. A queda inevitável. Onde tudo começa a desmoronar, existe uma verdade incômoda, sussurrada nos corredores da história. Ninguém está imune à queda. Não importa quão alto você tenha chegado, quão sólida pareça sua fundação ou quão inabalável sua reputação. A fragilidade é inerente à nossa existência. Em um instante, o castelo mais imponente pode desmoronar, a glória mais brilhante ser ofuscada e o herói mais admirado prostrar-se no pó. É um momento de vertigem, onde o chão sob os pés se dissolve e a realidade se retorce. A crise não escolhe alvos, ela simplesmente revela a vulnerabilidade que todos carregamos. Mas como alguém chega a esse ponto de ruptura? E o que acontece nos primeiros segundos, minutos, horas, quando tudo começa a desmoronar? Imagine um homem, um líder carismático, um guerreiro vitorioso, cuja vida parecia abençoada com favor divino. Ele tinha poder, riqueza e o respeito de uma nação. Contudo, em meio a toda essa grandeza, a semente da complacência começou a germinar. Uma única decisão, um olhar demorado, um passo em falso, e o fio de sua vida em equilíbrio começou a se desfazer. Não foi um cataclismo repentino, mas uma série de escolhas sutis, quase imperceptíveis, que o arrastaram para um precipício moral. A queda, para ele, não foi um evento singular, mas o ápice de um processo silencioso, onde a integridade foi corroída, camada por camada, até que a estrutura inteira cedeu. O impacto inicial da queda é um caos ensurdecedor. Para este rei, cuja história ressoa através dos milênios, a devastação começou como um sussurro de culpa, transformando-se em grito de desespero. Seus conselheiros começaram a questionar. Sua família sentiu as rachaduras. O favor popular, antes protetor, virou um fardo pesado de julgamento. Aquele que era a rocha de seu povo, agora se sentia areia movediça. A confusão era avassaladora. Como algo tão grandioso poderia ter se deteriorado tão rápido? O desespero não era só pela perda do status, mas pela perda de si mesmo. Cada dia trazia nova vergonha e a sensação de que o abismo se aprofundava. Nesses primeiros momentos de desorientação, a mente humana luta para processar a calamidade. Há uma negação inicial, uma tentativa desesperada de racionalizar o irracional, de minimizar o irreparável. Mas a realidade é implacável. Este rei, confrontado com as consequências, encontrou-se em um labirinto de angústia. A pergunta que ecoa em sua alma é a mesma que muitos enfrentam em crise. Como alguém se reergue de um abismo tão profundo? Como se encontra um caminho de volta quando o chão desapareceu e o céu se fechou? Os erros iniciais, detalhes cruciais ignorados, agora se revelam com clareza dolorosa, mas ainda sem mapa para a redenção. A maioria, ao observar uma grande queda, foca apenas no desfecho espetacular. Mas a verdade é que os detalhes e lições mais profundas residem nos primeiros momentos do desmoronamento. O que exatamente levou a esse ponto? Quais sinais de alerta foram negligenciados? Que falhas pavimentaram o caminho para o precipício? É a análise minuciosa desses erros iniciais, dessas escolhas aparentemente insignificantes, que detém a chave não apenas para entender a tragédia, mas também para traçar um caminho de volta. Esta não é apenas a história de um rei que caiu, mas um espelho para a jornada humana. Estamos prestes a desvendar esses mistérios, explorar as complexidades do colapso e, mais importante, descobrir a centelha de esperança que pode surgir mesmo nas profundezas do desespero. Parte 2. O Vale das Sombras, o teste de fogo da alma. A queda, por mais dolorosa, é apenas o prelúdio. O verdadeiro teste da alma não está no impacto inicial, mas na longa e árdua travessia do vale que se segue.
É o Vale das Sombras, um deserto árido e implacável, onde a paisagem se estende em monotonia cinzenta, e cada passo é uma batalha contra a exaustão e o desespero. Aqui, a confusão inicial dá lugar a um isolamento profundo, a uma sensação de que o mundo gira, indiferente à sua paralisia. As vozes de apoio rareiam, substituídas pelo eco ensurdecedor de suas próprias dúvidas. O sol, antes farol de esperança, agora é juiz impiedoso, queimando a pele e a fé. Nesse cenário de desolação, a história de Jó ressoa com intensidade avassaladora. Ele não apenas perdeu tudo, família, posses, saúde, mas foi confrontado com a incompreensão e até a acusação de seus amigos. A pergunta por quê se torna um grito mudo que rasga a alma. E aqui resolvemos um dos primeiros subloops. O erro comum não é a queda, mas a tentativa desesperada de encontrar lógica e justiça onde não há. É a busca frenética por uma explicação que muitas vezes nos impede de simplesmente ser e sentir a dor, de reconhecer que algumas provações transcendem a compreensão humana imediata. A fé não é a ausência de questionamentos, mas a capacidade de questionar enquanto se mantém firme. O isolamento não é apenas físico, mas uma caverna mental onde os demônios da dúvida sussurram constantemente. Você é fraco, não merece a recuperação. Sua fé é uma farsa. A pressão externa também se intensifica. Amigos, bem-intencionados ou não, oferecem conselhos rasos, minimizam sua dor ou, pior, sugerem que você é o culpado. Basta ter mais fé, dizem, sem perceber que essa fé está sendo moída e testada a cada instante como o ouro no cadinho. Essa é a fornalha que purifica, mas também a que ameaça consumir tudo. A alma se retrai, buscando um refúgio que parece não existir. Uma paz constantemente bombardeada pela realidade crua. É nesse ponto de ruptura, quando a exaustão se torna sua única companhia, que um novo enigma emerge. Um detalhe sutil, quase imperceptível, que a maioria ignora. Não é sobre o que você perdeu, nem sobre o que está sofrendo, mas sobre a maneira como você continua a se mover. Mesmo arrastando os pés, mesmo que a esperança pareça um luxo distante, sua alma resiste. Encontrar um fio de luz na escuridão é a capacidade inata. Se você já se sentiu assim completamente só no seu vale, sabe a força necessária para continuar. Compartilhe sua história nos comentários ou marque alguém que precisa ouvir. Juntos, somos mais fortes para atravessar o deserto, provando que há algo mais profundo em jogo. E enquanto você se arrasta por este vale de sombras, saiba que cada passo, por mais doloroso, te leva a um destino. O ponto de inflexão ainda está longe, escondido na névoa, mas ele existe. Não virá como um raio, mas como uma virada inesperada, um detalhe que ninguém percebeu, que lentamente começará a reescrever sua história. A promessa não é de um fim imediato para a dor, mas de uma nova perspectiva, uma força recém-descoberta, forjada no fogo mais intenso. A jornada continua, e o que está por vir, embora incerto, promete uma revelação que mudará tudo. Parte 3. A mão oculta. Quando o impossível se torna real. A escuridão do vale parecia intransponível, um labirinto de angústia, onde cada passo levava a mais desespero. Mas é precisamente no auge da crise, quando a lógica humana se esgota e a esperança se torna uma miragem distante, que a verdadeira história começa a se desenrolar. É aqui que a mão oculta de uma força maior se revela, não em espetáculos grandiosos, mas nos detalhes sutis, nos sussurros do destino que a maioria ignora. Pensemos na história de José, lançado em um poço, vendido como escravo, injustamente aprisionado. A cada reviravolta, a cada traição, parecia que ele afundava mais. Mas e se cada um desses momentos, por mais dolorosos que fossem, não fossem quedas, mas degraus cuidadosamente posicionados?
O detalhe que ninguém percebeu na escuridão da masmorra foi a capacidade de José para interpretar sonhos. Uma habilidade que, à primeira vista, poderia parecer um talento menor, uma curiosidade em meio ao sofrimento. No entanto, essa coincidência de estar no lugar certo, na hora certa, para interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, não era acaso. Era a orquestração divina em ação, preparando o terreno. O sofrimento, a solidão, a injustiça, tudo isso moldava não apenas seu caráter, mas também a sua percepção, a sua sensibilidade para ouvir e discernir o que estava além do óbvio. O vale não era um fim, mas uma escola, um cadinho onde a alma era forjada para um propósito muito maior. Essa recontextualização do sofrimento é o nosso primeiro plot twist menor. Aquilo que parecia ser a ruína de José, a sequência interminável de infortúnios, era, na verdade, a sua preparação para a grandeza. Cada corrente, cada noite na prisão, cada lágrima derramada estava, sem que ele soubesse, tecendo a tapeçaria de seu futuro como governador do Egito. O que parecia ser punição era treinamento. O que parecia ser abandono era cuidado. É a intervenção silenciosa de Deus, trabalhando nos bastidores da vida, transformando a dor em propósito, a angústia em sabedoria. Se você já sentiu essa mão invisível agindo na sua vida, transformando o que parecia ser o fim em um novo começo, deixe um like e compartilhe sua história nos comentários. Os princípios bíblicos que governam essas transformações são profundos e desafiam nossa percepção linear de causa e efeito. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma compreensão da soberania divina e da fidelidade de Deus, mesmo quando não a vemos. A fé se torna a lente através da qual enxergamos o invisível, a ponte que conecta o desespero presente à esperança futura. É a convicção de que, mesmo quando o plano humano falha, o plano divino persiste, muitas vezes utilizando as próprias falhas e provações como ferramentas para nos elevar a um patamar que jamais alcançaríamos por conta própria. A verdadeira força não reside em evitar as tempestades, mas em como navegamos por elas, sabendo que há um capitão invisível no leme. É aqui que a perspectiva dos especialistas muitas vezes falha. Eles buscam soluções lógicas, estratégias humanas, ignorando o poder transformador que reside além da compreensão racional. O que os especialistas escondem, ou talvez não consigam ver, é que a fé não é um paliativo para a dor, mas uma força ativa que remodela a realidade, redefinindo o possível e o impossível. A mão oculta não é um mito, mas uma verdade operante que aguarda ser discernida. Um convite para olhar além das aparências e descobrir que, no coração da crise, reside a semente da maior das viradas. E essa virada, essa revelação completa do poder da fé, está apenas começando. Parte 4. Decifrando o milagre. As estratégias da vitória. Afinal, o que os especialistas escondem? Em verdade, não reside em fórmulas místicas ou rituais complexos, mas em princípios tão elementares que, paradoxalmente, são frequentemente negligenciados. A intervenção divina, que muitos veem como um raio do céu, um evento isolado, é, na realidade, a manifestação de estratégias profundas, operando através da fé humana e de atitudes específicas. Não é uma magia passiva, mas uma dança intrincada entre a vontade de Deus e a ação determinada do indivíduo. É a compreensão fundamental de que o Criador não age, apesar de nós, mas através de nós, quando nos alinhamos a essas verdades eternas. Ignorar esses alicerces é como tentar construir uma casa sem fundação, esperando que ela resista à tempestade. E qual é essa técnica secreta que transforma a crise em oportunidade? Ela se resume a princípios acionáveis, a oração persistente, não um monólogo, mas um diálogo contínuo.
A gratidão genuína em meio à adversidade, que muda a perspectiva. E a obediência radical, mesmo quando o caminho parece ilógico. Pense na história de José, que, vendido como escravo e injustamente aprisionado, manteve uma integridade inabalável e uma fé que o elevou a governador do Egito. Ele não esperou por um milagre passivo, mas agiu dentro de suas circunstâncias, confiando que Deus estava no controle. Sua atitude proativa e resiliência transformaram o deserto em um jardim de oportunidades. Consideremos o caso de Ana, uma empreendedora que viu sua empresa desmoronar com a pandemia. Endividada, desacreditada e com a saúde mental em frangalhos, ela estava à beira do abismo. Os especialistas lhe diziam para desistir, para se conformar com a falência. Mas Ana, lembrando-se das lições de resiliência, decidiu aplicar as estratégias que hoje desvendamos. Ela não tinha dinheiro para investir, mas tinha tempo e uma fé renovada. Começou com pequenas ações. Dedicou-se a estudar novas habilidades, buscou mentores com sua visão e, acima de tudo, praticou a gratidão pelas pequenas vitórias diárias, mesmo que fossem apenas um novo contato ou uma ideia promissora. Essa atitude proativa e de fé começou a gerar um efeito dominância. Ana, antes isolada, conectou-se a uma rede de apoio, onde encontrou um parceiro com uma ideia inovadora. Juntos, desenvolveram um novo modelo de negócio online, adaptando-se às novas realidades do mercado. Não foi fácil. Noites em claro, portas fechadas e momentos de profunda dúvida. Contudo, a cada obstáculo, ela se lembrava dos princípios. Persistência na oração, gratidão focada na esperança e obediência à intuição que a guiava. A queda de sua empresa anterior não foi o fim, mas o catalisador para uma reestruturação completa, uma oportunidade disfarçada. A vitória de Ana, portanto, não foi um evento súbito, mas um processo meticuloso, forjado na adversidade e pavimentado por essas estratégias divinas. Ela compreendeu que a queda não era um fracasso terminal, mas uma etapa crucial, um campo de treinamento. A verdadeira revelação é que a superação não é apenas um resultado, mas um caminho, uma jornada de transformação que nos capacita a enfrentar qualquer desafio. Mas espere, há um plot twist final, uma verdade ainda mais profunda sobre a natureza da queda, que redefinirá completamente o que você pensa sobre fracasso e sucesso. Uma revelação que sozinha pode mudar sua vida para sempre. Parte 5. A coroa da resiliência, o legado da superação. E aqui chegamos ao cerne da questão, ao plot twist final que redefine cada lágrima, cada cicatriz, cada momento de desespero que abordamos. Aquilo que parecia ser a aniquilação total, a falha irreparável, na verdade não era o fim da linha, mas o início de uma nova e mais gloriosa trajetória. A queda, caros ouvintes, não foi um erro a ser corrigido, nem um desvio acidental. Ela foi, desde o princípio, um componente essencial, uma peça intrínseca no plano divino que orquestrava uma vitória muito além do que a mente humana poderia conceber. Cada crise, cada abismo foi meticulosamente posicionado, não para nos destruir, mas para nos moldar, preparando-nos para uma revelação de poder e propósito que só poderia emergir da mais profunda vulnerabilidade. Essa é a verdade profunda que os especialistas do mundo, focados apenas na lógica e na materialidade, jamais poderiam compreender. A falha aparente, a humilhação pública, o isolamento, esses não foram meros obstáculos, mas ferramentas divinas. Pense nos gigantes da fé. Suas quedas não foram o fim de suas histórias, mas o prefácio de seus maiores triunfos. Foi na prisão que José ascendeu, no deserto que Moisés encontrou sua voz, na caverna que Davi forjou seu exército e na cruz que a maior vitória da humanidade foi assegurada. A queda, portanto, não era sinal de fraqueza,
mas o palco para a manifestação de uma força sobrenatural, um poder que se aperfeiçoa na fragilidade humana. A vitória, então, não é a ausência de quedas, mas a capacidade inabalável de se levantar com força renovada e fé inquebrantável. Ela não é medida pela perfeição da jornada, mas pela resiliência do espírito em meio à imperfeição. Cada vez que caímos e nos erguemos, não apenas recuperamos o terreno, mas ganhamos altitude, acumulamos sabedoria e solidificamos nossa convicção. As cicatrizes não são marcas de vergonha, mas medalhas de honra, testemunhos de batalhas travadas e superadas. Elas são a prova viva de que a graça divina é mais do que suficiente, capaz de transformar o que era para ser o nosso fim em um novo começo, mais robusto e cheio de significado e esperança. É essa compreensão que nos permite usar a coroa da resiliência. Não é uma coroa de ouro ou joias, mas uma forjada na fornalha da adversidade, incrustada com as pérolas da perseverança e polida pelo brilho da fé inabalável. Ela representa o legado da superação, a prova de que cada crise, cada desespero, cada momento em que a esperança parecia se esvair, foi, na verdade, um degrau crucial para um propósito maior. Um degrau que nos elevou a uma compreensão mais profunda do amor e do poder de Deus. Suas próprias batalhas, por mais dolorosas que sejam, não são para te quebrar, mas para te coroar, para te equipar com uma sabedoria e uma autoridade que só se adquirem no vale. Portanto, encare suas próprias batalhas com uma nova perspectiva. Cada desafio, cada momento de desespero não é um erro em sua narrativa, mas um capítulo essencial, parte do roteiro divino para a sua coroa de resiliência. Você está sendo preparado, fortalecido e posicionado para uma vitória que transcende sua incompreensão. Não se contente com a narrativa de que a queda é o fim. Abrace a verdade de que ela é o catalisador para a sua ascensão mais gloriosa. Sua jornada não termina aqui, ela apenas se aprofunda. Permita que esta revelação transforme sua fé e inspire seu próximo passo, sua próxima superação. Leve essa verdade adiante, aplicando-a em cada aspecto de sua vida.